Olá, pessoal do Thunderwave. Hoje a gente está aqui para falar de um filme bem diferente, com uma proposta muito interessante que dá para saber sobre o que que é só pelo título. Ele chama Don Quixote. E eu tô com o diretor aqui que ele vai explicar um pouquinho do que é essa ideia e essa proposta dele. Tudo bom, Daniela? Tudo bom, pessoal do Thunder Wave? É um prazer estar aqui falando com vocês. E é um prazer estar falando sobre esse filme especificamente. Bom, toda vez que vocês entrevistam qualquer diretor de cinema, ele obviamente está apaixonado pelo seu filme, ele fala com muito entusiasmo, né? Mas e esse diretor aqui não é o contrário. A gente está muito feliz com o filme, mas eu estou feliz por uma série de fatores, assim, né? Uma série de fatores. Eu acho que o primeiro fator é que é um filme com um propósito muito bacana, um propósito muito lindo. Nasceu de uma pretensão de mostrar uma potencialidade da pessoa com síndrome de Down. É um filme, portanto, altamente inclusivo, que suscita muitas questões ligadas à inclusão, à deficiência, a uma nova visão de mundo, a uma nova perspectiva e tal. Mas também, além de tudo isso, assim, foi um filme que eu fui muito feliz na sua realização, assim, né? Normalmente, quando você faz um filme, especialmente sendo o primeiro longa-metragem, e vocês sabem que quando um diretor faz o seu primeiro longa-metragem, normalmente ele é obrigado a fazer muitas concessões, né? Ele é obrigado a fazer, né? Tem que ficar ali, cedendo dali, cedendo daqui e tal. O audiovisual tem essa característica, assim, né? Muita gente dando pitaco no seu trabalho, muita gente querendo palpitar, muita gente querendo falar o que você tem que fazer, e aí às vezes tem interferência do patrocinador, às vezes tem interferência do distribuidor, do streaming, você sabe, né, Daniel? E aí eu não tive nada disso. Eu consegui fazer um filme com muita liberdade, eu consegui fazer um filme com muita autonomia e ao mesmo tempo com muitas parcerias maravilhosas, assim, né? A primeira parceria foi a parceria com o SESI, é o primeiro longa-metragem patrocinado pelo SESI. E o SESI nos deu todas as condições para se fazer um filme com toda a estrutura, com a estrutura profissional que realmente eles merecem ter para fazer um filme desse tamanho. E eu tive também a parceria da Spray Filmes, que é uma produtora de São Paulo aqui muito importante, uma produtora que tem muito know-how, muita experiência e que esteve do meu lado garantindo toda a infraestrutura necessária para que a gente pudesse fazer o filme da melhor maneira possível. Bom, eu te falei que eu falo muito, né, Daniela? Eu vou falar da história do filme, que é o seguinte: esse é um filme que começou há 25 anos atrás. A história é muito longa, porque é um filme que nasceu de um grupo de teatro. Há 25 anos, em 1998, portanto, eu estava lá na ADID, Associação para o Desenvolvimento Integral do Down, eu era professor de teatro lá. E eu resolvi montar um grupo de teatro na ADID, que é o Grupo ADID de Teatro. Porque eu identificava nos meus alunos alguns que tinham muita familiaridade com a linguagem, muito entusiasmo, muita vontade de se aprofundar mesmo na linguagem. Então eu falei, vou pegar esses alunos e vou montar um grupo de teatro. E eu sempre fui muito fã da dramaturgia universal, né? Assim, eu sou um cara eu sou bem múltiplo, sabe, Daniela? Além de ser agora cineasta, né? Eu fui ator, eu sou ator, enfim. Agora sou menos ator do que eu sou cineasta ou dramaturgo, assim. Mas eu comecei a minha trajetória como ator, sempre muito fascinado pela dramaturgia, pela boa dramaturgia. E esse meu fascínio pela dramaturgia se estendeu na minha atividade como arte educador. Então, eu me transformei num arte educador e eu sempre tive como premissa nos meus processos, né, pedagógicos trabalhar com grandes autores universais. Então, quando eu comecei com esse grupo, a gente só montava Shakespeare, só montava Arthur de Azevedo, Caldeirão de la Barca, Victor Hugo, assim, a gente montou grandes clássicos da dramaturgia universal, mas tudo sempre passando pelo olhar da pessoa com síndrome de Down. Então eu pegava ali a estrutura da dramaturgia, botava eles para improvisar, eu sempre achei que eles tinham um humor muito particular, uma maneira muito peculiar de enxergar o mundo, e sempre conduzi processos onde eles pegavam a estrutura da dramaturgia e aí trabalhavam em cima, e aí eu ia escrevendo, pegando as ideias, pegando as situações e tal, não sei o quê, e criava uma dramaturgia que era uma dramaturgia que se encaixava muito com o grupo, né? E assim foi ao longo de 20 e tantos anos, onde a gente manteve esse grupo, fizemos um monte de peça, e o nosso projeto mais recente era o projeto da montagem do Don Quixote. Eu sempre tive muita fascinação pelo personagem do Don Quixote, acho que todo mundo é um personagem universal que está sempre sendo visto, revisto, relido, reinterpretado. O cinema volta e meia tenta fazer o Don Quixote, faz o Don Quixote e erra. As pessoas não conseguem fazer bons filmes com o Don Quixote, mas continuam insistindo, né? Porque é um personagem muito fascinante. As pessoas amam a história do Don Quixote, do Cervantes, enfim, é um dos maiores romances da humanidade.
E esse personagem eu sempre achei que dialogava muito bem com a pessoa com síndrome de Down, porque eles têm características similares, né? Assim, tanto o Don Quixote como a pessoa com síndrome de Down anseiam por justiça, anseiam por um mundo melhor, são sonhadores, veem o copo sempre meio cheio do que o copo meio vazio, né? Assim, a pessoa com síndrome de Down. Eu lembro quando comecei a dar aula online, por exemplo, na época da pandemia, todo mundo triste. Eu fui dar a primeira aula online para os meus atores com síndrome de Down e eles estavam muito felizes, né, de estar lá, muito fascinados, muito à vontade para querer aproveitar aquela experiência. Ninguém se lamentou porque estamos longe, estamos distantes, queríamos estar juntos e tal. Ainda que eles sejam pessoas que gostem muito, né, do contato, do abraço, de estar junto, do olho no olho, eles aproveitaram essa experiência online. Então, eu sempre achei que tinha uma coisa meio quixotesca, sabe, nos meus atores com síndrome de Down, assim, e aí eu falei, bom, Don Quixote faz todo o sentido. E aí a gente pegou a estrutura do livro do Don Quixote, eu peguei a estrutura do Homem de la Mancha, do Deli Wasserman, eu peguei a tradução ali do Ferreira Goulart, mergulhamos no universo do Don Quixote e fizemos um espetáculo que ficou pronto ali no final de 2019. E aí tem um paralelo do filme com a vida real, assim. No filme, o filme começa com o Diogo, que é um dos nossos atores, exilado ali em Tiradentes, na casa da tia, muito triste porque a pandemia abortou, né, o sonho dele de estrear a sua próxima peça de teatro, entendeu? O que é vida real, assim, eles viveram isso, né? Então, o filme acontece na cabeça de um dos meus atores, assim, ele começa a imaginar como seria fazer a história do Don Quixote lá em Tiradentes, onde ele está vivendo o exílio, e fica imaginando como seria estar com seus amigos, que ele tanto gosta, fazendo o teatro que ele tanto ama, ali naquela cidade onde ele está exilado, que por coincidência é uma cidade linda. E aí surgiu o nosso Don Quixote de Tiradentes. Em vez de ser o Don Quixote de La Mancha, é o Don Quixote de Tiradentes, ambientado lá na cidade de Tiradentes, fazendo esse paralelo com o que eles estavam vivendo de fato ali na vida real, né? Então acho que é um roteiro muito feliz, assim, porque ele tá, além de contar a história do Don Quixote, ele também faz esse paralelo com o momento pandêmico, né? Com aquela tristeza, com aquela agonia, com aquela aflição que todo mundo viveu, com aquela incerteza, com aquele dia da marmota, né? Que todo mundo, os dias eram muito repetitivos, né? Todo mundo vivia o mesmo dia, o mesmo dia, o mesmo dia, e esse cara passa os dias ali decorando seu texto na perspectiva de um dia voltar a encontrar os amigos para fazer o teatro que ele ama. Então, o filme acontece na cabeça do jogo, por isso mesmo ele é um filme impregnado de elementos teatrais, impregnado de elementos lúdicos durante então, assim, é isso. O cenário do teatro se mistura com o cenário das paisagens de Tiradentes, dando uma estética para o filme muito peculiar. Tem um trabalho de direção de arte, eu acho que é primoroso, da Bruna Veras, do Diego Dac. Tem uma fotografia linda do Patrick Hanser, assim, muito bem produzido por todos os recursos que a gente pôde dispor ali em função do SESI, mas fundamentalmente o grande charme do filme, acho que tem de mais especial é a interpretação. Realmente o filme ele tem uma interpretação única, são personagens, são pessoas com síndrome de Down, atores com síndrome de Down que têm uma experiência pregressa em teatro muito grande, mas que ao mesmo tempo se lançaram na experiência de fazer um filme e se prepararam muito para isso. A gente teve um processo de meses, assim, o projeto todo foi aprovado ali em junho, a partir de agosto, a gente começou a ensaiar diariamente. Eu tive julho para finalizar o roteiro, eu tinha esse roteiro pronto desde o começo do ano. Quando o SESI realmente falou, vamos fazer, eu passei o mês de julho inteiro fazendo ajustes no roteiro e tal, e a partir de agosto eu fiquei decupando o filme com o Patrick e ao mesmo tempo ensaiando com o elenco, e ensaiei diariamente. Eu, junto com a Glaucia Albertini, que foi a nossa preparadora de elenco, e o Patrick Hanser também, a gente saiu com as câmeras e tal, para justamente deixar todos os atores muito preparados, muito instrumentalizados para chegarem lá no set de filmagem e darem conta do recado. Foram pouquíssimas diárias, a gente fez um filme de quase 2 horas em 17 diárias. Quem faz filme sabe que isso é muito pouco, então a gente teve que otimizar recurso, otimizar tempo. Eu sabia que também que, pelas características da pessoa com síndrome de Down, eu tinha que contar também com uma otimização de tudo, porque eu não podia submetê-los a uma jornada diária de 12 horas, porque eles não teriam condições físicas, muitos deles não teriam condições físicas de aguentar um batidão desse tamanho. Então a gente fez tudo muito organizado, mas eles se prepararam muito e realmente deram conta do recado, sabe, Daniela? Eu fiquei muito feliz assim com o resultado. Eu acho que além deles emprestarem para o filme essa coisa muito carismática que eles têm no trabalho de interpretação, existe ali um entendimento do que é a linguagem cinematográfica. Então, eles estão ali interpretando para cinema, sabe? Carregando no olhar, carregando no pensamento, e ao mesmo tempo o filme é muito honesto. Acho que essa honestidade de mostrar a eles exatamente como eles são, com características diferentes, são 24 atores com síndrome de Down em cena, 24 atores com síndrome de Down em cena,
e cada um com características diferentes, assim, cada um com peculiaridades, uns com muita facilidade no texto, outros com muita facilidade no trabalho corporal. Então, assim, uns que falam com mais facilidade, outros que não falam com tanta facilidade assim, mas, no entanto, estão falando e estão senhores do seu trabalho em cena. Então, acho que está todo mundo senhor do seu trabalho em cena, e acho que é muito comovente de ver isso. Assim, é um filme que acaba ficando muito honesto, muito emotivo. As pessoas que assistem, estava falando com você antes da entrevista, né? Quando você perde o preconceito inicial de falar, putz, você tinha um filme com Down e tal, e você se lança a experiência, você acaba ficando muito comovido e muito fascinado. Você esquece que são atores com síndrome de Down e embarca na aventura, na emoção, nos amores, nos dramas e tudo mais que cerca esse universo fantástico do Don Quixote. E esse é o Don Quixote. E eu falo pra caramba, eu falei pra você, né? Pô, aí você avisou. Eu Não, mas avisei. tá ótimo. Eu acho maravilhoso. Todo mundo gosta de ver quando uma pessoa tá apaixonada pelo aquilo que fez, né? E a gente vê a Isso. empolgação, é muito bonito. Uhum. E o processo de adaptação de teatro para filme foi complicado ou acabou sendo mais simples do que esperado? Então, eu tô nessa vibe já há algum tempo, sabe? Assim, de pegar os meus textos do teatro e transformar para cinema, porque eu sou um dramaturgo, né? Minha trajetória começou como ator, do ator eu virei o dramaturgo, mas e desde 2004 eu escrevo as minhas peças e enceno as minhas peças. Isso tem sido a minha trajetória dentro do teatro. Eu descobri que o meu caminho, que eu queria trilhar dentro do teatro, estava ligado à dramaturgia. Durante muito tempo eu achei que ia ser simplesmente um ato, simplesmente, né? Eu achei que ia ser um ator, né? Nunca é simples ser um ator assim, mas eu achei que ia ser somente um ator, né? Na verdade. Mas aí eu comecei a escrever e a escrita me lançou um outro olhar, um outro horizonte. Eu comecei a escrever as minhas próprias peças, né? E tem sido um caminho bom, assim, as minhas peças vão bem, eu consigo sempre produzir as peças, elas entram em cartaz, elas recebem indicação para prêmios, tem sido assim ao longo dos últimos anos. E eu sempre achei, Daniela, que as minhas peças eram muito cinematográficas, assim, eu sempre achei, e não porque elas têm uma linguagem cinematográfica na sua premissa, porque elas são peças de teatro, ambientadas num único cenário e tal, mas eu acho que elas têm uma coisa cinematográfica no sentido de ter uma comunicação direta com o seu público, assim, sabe? Eu acho que elas se comunicam diretamente com o seu público, transmitindo um alto grau de tensão e ao mesmo tempo revelando uma comicidade e tem muito plot twist porque tem muitas viradas. Eu sempre achei que as minhas peças ou muitas delas poderiam dar bom cinema. E eu comecei a fazer adaptações das minhas peças para o cinema. E eu vendi alguns roteiros. Eu tive o roteiro do Maldito Benefício, por exemplo, eu consegui vender para Cinevídeo. O roteiro do Sala dos Professores, que foi uma outra peça minha, se transformou numa série que vai ser exibida agora no Canal Brasil. Essa série foi feita. O roteiro do Pousada Refúgio eu vendi para Moonshot Pictures e tal. Mas, ao mesmo tempo, durante essa trajetória, eu percebi uma coisa que quem faz cinema sabe, assim, o filme só sai quando tem o olhar do dono engordando gado, né, como dizem assim, né? Você precisa ser o diretor do filme, para que o filme saia, na verdade, entendeu? Muito, a não ser que você consiga estabelecer uma parceria com um diretor que compre o teu roteiro de um jeito que você fala, não, putz, esse cara é meu parceiro, esse cara tá tão apaixonado pelo filme quanto eu estou, né? Mas é raro isso acontecer, porque normalmente os diretores têm os seus próprios filmes, têm os seus próprios projetos, têm os seus próprios roteiros. Hoje no Brasil, onde tem essa cultura do empreendedorismo, tá todo mundo empreendendo, todo mundo escrevendo, fazendo seus próprios roteiros e querendo filmá-los, né? Então, eu cheguei à conclusão ali no final de 2019 que eu precisava realmente estudar cinema. E aí, quando deu a pandemia, eu fui de fato estudar cinema, porque eu me vi impedido de fazer o teatro, eu me vi impedido de dar aula, e eu falei, o que que eu vou fazer? Eu vou me reinventar, como todo mundo estava se reinventando. Eu fui fazer um monte de curso de cinema, falando com a perspectiva de dirigir o meu próximo filme, que era O Maldito Benefício. E que vai ser agora o meu segundo, né? Aí nesse meio tempo aconteceu toda essa história do Don Quixote, eu vendo os meus alunos ali na tela, falei, pô, preciso fazer um filme com eles, estou apaixonado pela história do Don Quixote, tá mais fácil hoje em dia, olha só que loucura, tá mais fácil hoje em dia fazer cinema do que teatro, porque eu não sabia quando é que essa relação palco-plateia poderia se estabelecer, quando é que a gente ia ter teatro de novo e tal. Falei, bom, se eu fizer um filme com todas as condições sanitárias, se eu fizer teste em todo mundo, talvez eu consiga fazer um filme, né? E aí foi isso. Aí o processo de transição do texto teatral para o roteiro seguia um pouco essa linha que eu já estava seguindo, quer dizer, eu já tinha feito, era um exercício que eu já estava fazendo, eu fazia parte de uma pesquisa já na minha vida, né? Pegar o texto teatral e transformar em cinema, fazia parte do meu estudo, fazia parte de um momento que eu estava vivendo ali mesmo. Então eu peguei, de fato, mas assim, uma coisa que é importante dizer é que o filme Don Quixote é
a história do Don Quixote contada por pessoas com síndrome de Down. Então, ele parte de uma premissa de liberdade absoluta, assim, né? Então, ele parte da história do Cervantes, mas está cheio de personagens que não existem na história do Cervantes. Está cheio de situações que não existem lá nos livros do Cervantes, né, no livro do Cervantes. Tá cheio de elementos novos, de coisas novas que são frutos da minha liberdade artística, da minha liberdade criativa e também dessas contribuições criativas que eles deram durante o processo de confecção da peça. Então isso é muito forte no filme. É um filme que nasceu de uma peça e de uma peça que teve a participação criativa dos próprios atores, entendeu? Eu peguei ali estrutura, fiz improvisações, eles improvisaram, eu também improvisei, eles criaram e eu criei. De modo que se você me falar, putz, o que é deles, o que é meu, eu já nem sei mais. Assim, é tudo assim, foi um processo criativo que a gente construiu em conjunto. E aí, quando você faz um roteiro de cinema, você é obrigado a fazer inúmeras versões, inúmeros tratamentos, porque uma coisa é o primeiro filme que você tem na cabeça, depois, quando você chega lá na locação, ou quando você vislumbra a locação, você tem problemas, você sabe que você queria fazer com moinho de vento, não tem moinho de vento, por exemplo, entendeu? E vai para Tiradentes, eu até procurei um moinho de vento em Tiradentes, falei, não tem moinho de vento em Tiradentes, como é que eu vou fazer o delírio do Don Quixote? Falei, não, o que tem em Tiradentes, por exemplo, é a locomotiva. Falei, o que a locomotiva parece? Parece um dragão. Em que medida o Don Quixote vai ter um delírio ali? Ele vai ver a locomotiva e vai achar que é um dragão. E foi isso, é uma das cenas que eu mais gosto do filme. É uma cena que nasceu do impedimento, de não ter um moinho de vento. Mas tem a locomotiva parece o dragão, e ele é engolido pelo dragão, ou seja, ele entra dentro da locomotiva. O filme é todo cheio dessas loucuras, assim, que foram sendo incorporadas na medida em que eu me lancei na aventura quixotesca também, assim, eu tô num olhar quixotesco pelo filme, né? Eu estive muito aberto, e eu falava isso para todo mundo que entrava no filme comigo, eu falava assim, ó, é o seguinte, eu vou te chamar para fazer esse filme, mas a gente vai ver juntos quais são as melhores possibilidades para o filme. E isso vai ser determinado também não só pelo local onde a gente está, pela equipe técnica que a gente vai ter à disposição, pelo maquinário que a gente vai conseguir, mas principalmente pelas características deste elenco, entendeu? Eu não vou submetê-los a coisas que eles não podem fazer, e ao mesmo tempo, as características físicas, as características psicológicas, emocionais desse elenco vão determinar novas situações para o nosso filme Don Quixote. Então, é Don Quixote, assim, isso eu acho muito bacana de ter, assim, muito claro. Quem for assistir e vier com preciosismo, falando, ah, tá faltando aquela cena, tá faltando aquele personagem, tá faltando isso, tá faltando aquilo, eu falo, cara, você não entendeu. Existe aí uma livre apropriação de um universo, entendeu? Eu acho que o Cervantes está muito feliz de saber que os seus personagens estiveram a serviço de uma obra que é tão, sei lá, é tão solar. Eu sempre falo que esse filme é um filme solar, porque todo mundo que entrou em contato com o filme, todo mundo que entrou em contato com o projeto, acabou se apaixonando pelo projeto. E é por isso que você vê na tela o resultado de muitos amores, né? Assim, então, os atores estão apaixonados pelo filme, mas o diretor de fotografia está apaixonado pelo filme, o pessoal do figurino se apaixonou durante a confecção dos figurinos, o pessoal da arte, e depois também, na pós, né? Assim, a Thaís Cortez, que fez a montagem, ela estava apaixonada pelo filme, fez a montagem de um jeito muito inteiro, muito dedicado. O Pedro, que foi o cara que fez a edição de som também, fez todo mundo que foi entrando no filme, o Eli da cor, todo mundo foi entrando e se apaixonando e gostando e me agradecendo. E aí as pessoas me agradeciam, sabe, Daniela? Ai, parabéns, obrigado. Eu falei, não, você não agradeça a mim, agradeça aos Downs, entendeu? Eu acho que toda essa corrente de amor, esse olhar amoroso para a obra e para o trabalho vem da postura dos Downs no trabalho, entendeu? Quando você vê uma pessoa apaixonada fazendo um trabalho, você não tem coragem de dar menos para ela, entendeu? Você fala, gente, esse cara tá tão apaixonado por esse trabalho que eu vou dar o meu melhor também. Então foi todo mundo dando o seu melhor. Eu acho que a gente tem um filme que é muito feliz por conta disso. É interessante porque o conceito todo, né? Parece uma produção imersiva, né? O conceito todo do Don Quixote era essa imaginação, essa loucura na cabeça dele que vocês conseguiram transparecer ali num momento mais atual, né? Uma coisa mais para agora, para essa cultura, para tudo que conseguia funcionar aqui, né? E o Eu acho que processo é um de momento. venda? Conta para mim só se o processo de venda foi mais fácil ou mais difícil por ter um elenco com síndrome de Down. Não, só complementando o que você falou antes, aqui que você falando, eu acho que ele é um filme que tem uma coisa muito única e muito especial, porque está propondo um novo olhar sobre o mundo, na verdade, né? Toda vez que a gente faz uma obra, a gente tem essas pretensões imensas, assim, né? A gente quer dialogar com o mundo, a gente quer muitas vezes chegar onde a gente não consegue chegar. É a utopia, né? Que às vezes você não alcança a utopia, mas pelo menos você anda para frente em função dela, né? Como diria o Galeano. Então, eu acho que é um filme que oferece uma nova visão
para o mundo nesse momento pós-pandêmico, né? Que é uma visão da pessoa com deficiência, da pessoa com síndrome de Down, que é uma visão mais amorosa, é uma visão mais empática, uma visão mais harmoniosa, que respeita os tempos, que respeita as diferenças. E nesse momento do mundo onde está tudo frenético, onde as pessoas se atropelam, onde existe a cultura do ódio que está disseminada pelo governo Bolsonaro, enfim, tudo de tão terrível que aconteceu com a gente nos últimos anos, vem um filme que é puro amor, sabe? Que está propondo a reconstrução do mundo em bases como o amor e como a coragem, como a fé, né? Tem uma frase do Don Quixote que ele repete sempre, ele fala assim que vai ser na fé e no amor de um cavaleiro andante que o mundo há de ser reconstruído. E o cavaleiro andante, no caso, é uma pessoa com síndrome de Down, assim, então é assim, é esse tipo de postura, de atitude que vai lançar um novo olhar sobre o mundo para a gente reconstruir as nossas relações, né? E aí você me perguntou sobre vender o filme, né? A questão da venda do filme, eu acho que passou por esse processo mesmo. Como é um projeto muito solar, acho que foi um projeto que deu certo desde o momento da sua concepção, quando eu pensei que ao invés de se chamar Don Quixote, iria se chamar Down Quixote, já é um título muito feliz, é um trocadilho muito bom, assim, né? E aí, levando em consideração que o grupo tem essa história, porque é um grupo de teatro que existe há muito tempo, de atores muito apaixonados pelo teatro, pelo fazer teatral, pela interpretação e pela arte, isso foi me abrindo portas, de verdade, assim, na verdade o grupo já tinha aberto muitas portas, né, toda vez que o grupo tem uma peça para se apresentar, eles são sempre muito bem recebidos, né, eu vou em qualquer lugar e falo, olha, tem uma peça de teatro que é protagonizada por um elenco 100% com síndrome de Down, todo mundo me abre as portas, você fala, lógico, venha, e aí quando assistem a peça ficam mais encantados ainda, porque você fala, poxa, eu achei que ia ser um trabalho simplesmente inclusivo ou simplesmente pedagógico, mas na realidade é uma obra artística, porque eles fazem com tanta dedicação, e eu me preocupo mesmo em entregar um espetáculo de qualidade, que faz com que as pessoas acabem esquecendo, sabe? Assim, que são atores com síndrome de Down, no final das contas eles se emocionam, se envolvem na história do teatro, e eu sabia que isso poderia acontecer potencialmente no teatro, no cinema, né? Eu sabia que essa relação que acontecia no teatro poderia acontecer no cinema. E eu levei o projeto para o grande parceiro do grupo até então, que era o SESI, porque toda vez que a gente monta um espetáculo, a gente normalmente estreia no SESI, e o SESI abre as portas dos seus teatros no interior, para que a gente faça temporadas e possa levar os espetáculos para outros públicos, e assim tem sido nos últimos 10 anos, né? Assim, a gente tem essa proximidade com o SESI, eles sempre gostaram muito do grupo, eles sempre gostaram muito de mim, sempre souberam que era um trabalho sério e tal. E aí, quando eu levei o projeto do filme, o projeto foi lido com cuidado, assim, apesar de tá lá reivindicando uma grana muito maior, assim, eu nunca pedi nada de dinheiro para o SESI para fazer teatro, e ali eu estava pedindo os recursos necessários para fazer uma grana, assim, mas eu fui lido, eu fui acolhido, né? Eu fui estudado ali pela gerência cultural ali para ver e sempre com muita simpatia. Foi muito rápido o processo de venda, assim, né? Eu mostrei o projeto em junho para o SESI, e em julho estava aprovado. E isso é uma coisa louca, né? Assim, ter um longa-metragem aprovado em um mês, assim. E eu sabia que eu tinha que trabalhar para, em dezembro, começar a filmar, assim. Então, quer dizer, 5, 6 meses depois da primeira versão do roteiro, eu já estava filmando. Isso é uma coisa rara no audiovisual, né? E isso eu devo a eles também, claro. O fato de ser um elenco 100% formado por pessoas com síndrome de Down me abriu muitas portas. E é isso. Eu sou muito grato como artista aos Downs por ter tido a oportunidade de dirigir um longa-metragem por conta dessa minha experiência que eu tenho com eles. Quer dizer, eles me agradecem, mas eu que agradeço sempre, entendeu? Eu que agradeço por ter tido, graças a eles, a oportunidade de dirigir um primeiro longa-metragem com tanta estrutura, né? E com tanta visibilidade, com tal alcance, porque eu acho que esse filme vai ser bem assistido. Então finaliza falando para o pessoal onde é que eles podem assistir e deixa seu recado para o público. Então você pode assistir Don Quixote no SESI Mezanino, é o espaço mezanino ali na Paulista, Avenida Paulista 1313, naquele prédio da Fiesp mesmo, aquele prédio que é cartão postal da Avenida Paulista. E a gente vai fazer uma temporada de 1 de setembro até dia 18, né? Tem sessões às 3h30 da tarde e sessões às 19h30. E as reservas todas você faz pelo site, ingressos gratuitos. E eu tô com a sensação de que eles vão acabar prorrogando, mas não confie nisso. Não confie nisso. Assista até dia 18 de setembro, Down Shot. E depois a gente vai correr atrás. Assim, tem uma novidade aí. A gente passou num dos festivais mais importantes do país, Daniela. A gente passou, não posso falar, tô doido para falar para todo mundo,
Mas eu não posso, porque eles falam, não, não conta para ninguém, porque vai ser divulgado na imprensa. Mas a gente passou num dos festivais mais importantes, então vai ser ótimo, porque a partir desse festival, eu acho que vai começar a furar umas bolhas, né? Assim, as pessoas vão começar. Porque é isso, eu sabia que ia fazer sucesso na comunidade, nas instituições, nas famílias e tal, mas é o que eu tenho dito, assim, sabe? Quem assiste o filme e acaba esquecendo que são pessoas com síndrome de Down. Isso pode furar muitas bolhas e revelar novas potencialidades dessas pessoas com síndrome de Down, porque a questão é essa, entendeu? Quando você convive com uma pessoa com síndrome de Down no seu ambiente de trabalho, no seu círculo social, a tendência é que as pessoas melhorem, sabe assim? Porque eles harmonizam o ambiente, porque eles propõem um novo olhar sobre tudo e tal. Então, essa história da inclusão, esse papo da inclusão que tá tão na moda, né? E tal, é um papo muito sério mesmo, mas é um papo que não beneficia só a pessoa com síndrome de Down, beneficia quem tá no entorno. Quem tá no entorno se favorece, entendeu? Porque a partir desse novo olhar, desse novo paradigma de relações que eles estabelecem, todo o entorno melhora. Então, eu acho que é um filme que vai mostrar também isso, sabe? Assim, o quanto eles podem melhorar o seu entorno, sabe? A partir dessa convivência. E o quanto eles têm potencialidades, assim, quanto eles são responsáveis, o quanto eles são talentosos, o quanto eles dão conta, o quanto eles são surpreendentes. É um filme que revela um universo mesmo, assim, e a gente está muito feliz por isso. Bacana. Então a gente fica esperando a próxima entrevista para falar sobre esse edital todo que passou, todos esses concursos e o que mais vai ter. É Tá isso, bom. gente. Esse foi o Leonardo Cortez falando sobre o Dom Quixote e a gente fica aqui e até a próxima. Tchau, obrigado. Um cavaleiro andante não pensa na derrota. Um cavaleiro andante encara a tempestade com bravura. Ah, eu te conheço. Vem comigo, meu querido. O senhor é o rei desse castelo? Meu senhor, isso aqui é um restaurante. Alto lá, malfeitores! Isso vai dar confusão! Fora daqui, eu já disse! Essa minha linda princesa. Amor se vive! Don Quixote! Você não pode prender o meu patrão! Dulcinea! Você é louco! Mas isso não é justiça! A vida é sonho! A vida é sonho! É uma peça, meu senhor! Você vai do que a vida! Que sofrer! Somente a morte pode impedir nosso reencontro. É hora de procurar os bichos! Eu sou o Don Quixote de La Mancha! Eu sou o Sancho!